Olá, mais uma vez então, falando de astrologia psicológica, e o título é se isso vem a ser uma ciência religiosa. A resposta é sim e não. Sim, porque trabalha pelo gosto da evolução da alma do indivíduo, que na verdade é a vontade de Deus. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, ele diz: seja feita a sua vontade entre os vivos e os desencarnados, assim na terra como no céu. A vontade dele é que a gente evolua. Bom, então o trabalho da astrologia psicológica, que mostra que o cosmo cria a personalidade do corpo, que vai ser o karma da alma a ser encarnada, mostra a finalidade da vida, que é subjugar esse ego, enfrentar as dificuldades que o próprio espírito, antes de nascer, escolheu ter que dominar, mostrando então o caminho por onde o indivíduo, a alma do indivíduo, tende a cumprir a sua missão. Então, é uma missão de vida dada por Deus, e se a gente pode chamar isso de religião, a gente chama. Na verdade, é a lógica da vida, aonde a gente colhe as verdades que nos chegam e tenta cumprir da melhor forma. Mas aí vamos lá. Eu respondi que é sim por conta disso que eu comentei e não justamente porque a religião ficou completamente comprometida na mão dos homens, que criaram as igrejas, que modificaram e corromperam tudo que foi dito. Aí vem o Lipiani falar mal das religiões. Meu Deus, eu não estou falando mal. Tem vários vídeos que mostram que o catolicismo foi criado pelos Césares e dado ao povo o que interessava a eles, corrompendo o que Jesus falou, diminuindo tudo o que foi dito, para eles poderem construir castelos e dominar a população, dizendo que precisava de um mentor, o padre, o bispo, o papa, para que se chegasse a Deus. Tem vários vídeos aí, é só procurar meus vídeos. Um dos vídeos, inclusive, bem interessante, eu mostro que o catolicismo está proporcionando o Apocalipse, porque eles, principalmente, corromperam o que Jesus deixou. E é dito na Bíblia da Etiópia, onde tem mais do que 60 livros, que Jesus falou que voltaria quando a palavra dele tivesse completamente corrompida. Depois do católico, da Igreja dos Papas. Sabe, não estou falando mal de tudo, mas certamente a Igreja dos Papas corromperam o que Jesus nos falou. Depois disso veio os protestantes, depois veio os sétimos dias, não sei o quê, depois veio os pentecostais, depois veio um bando de gente querendo dízimo e dizendo o que Jesus falou. Eu tenho um outro vídeo que eu pergunto se você é cristão, que eu mostro em 28 perguntas as 28 mentiras e que eles corromperam a palavra de Jesus para tirar algum proveito. Procure aí. Você é cristão? Lipiani, você vai encontrar esse vídeo. Catolicismo e o Apocalipse, você vai encontrar o outro, que eu dou um resumo de tudo que eu estou comentando aqui. Então, é muito difícil Lipiani vir e dizer um tudo e passar como pretensioso. Muito difícil para mim, porque eu passo como um marginal, aquele que está à margem da cultura. Mas brincadeira. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou aqui para jogar semente.
Se a semente cair na sua ideia e você perceber que a cultura de ir na igreja, pedir a Deus que resolva o problema que você, antes da vida, pediu para ter no seu caminho, eu estou te convencendo a ver o problema do seu caminho como algo simplesmente a administrar. Por quê? Porque o ego foi feito para você reclamar e se oprimir e se perturbar e não sei o quê, mas só que você não é o ego. A astrologia psicológica prova que você é a alma que está aí dentro, porque essa personalidade que fez o ego nasceu no dia que o corpo nasceu. Então, o ego é do corpo. Aí, repito, a astrologia psicológica é uma ciência religiosa? É. Através da cultura dos católicos e dos protestantes, de forma alguma. Porque eles rezam o Pai Nosso sem prestar atenção no que está falando. E eu tenho um vídeo que explico, cada parábola, cada frase é uma parábola do que Jesus nos transmitiu para que a gente vivesse em evolução. Então, é uma escolha, livre-arbítrio. Ou você escolhe acompanhar o gado e vai na cultura da multidão, ou você vai na margem e se faz um marginal para evoluir. Principalmente nesse momento, onde o Apocalipse está aí por perto. Então, você que está recebendo essa semente, que tem na família os católicos, que tem na família os protestantes, que tem nas famílias não sei o que lá, veja meus vídeos que eu dou argumento para você jogar semente para eles. Você não tem que modificá-los. Cada um que escolha o que quer para a sua própria evolução. Mas se você se omitir, você pode ser penalizado pela omissão. Então, veja os meus vídeos e aprenda a administrar a vida. Você sofre de pânico? Relaxa. Você sofre de ansiedade? Ria de você. Eu tenho um vídeo que eu explico as 7 leis herméticas. Cada dificuldade de personalidade, se você colocar em cima de uma régua, aqui está a ansiedade, aqui está a confiança. Aqui está o pânico, aqui está a coragem. É só você mudar o pensamento. Mudou o pensamento, os hormônios do corpo interferem no comportamento das atitudes e você vence. Precisa tomar remédio, precisa ficar viciado em remédio, precisa se dopar porque sofre com possibilidade de depressão. Levanta da cama. Faz a sua forma, na medida do seu possível. Combata o seu transtorno. Você tem compulsividade, pode ir ao vício? Poxa, está no corpo. Que culpa você tem? Em vidas passadas, certamente você ficou com algum impedimento ou culpa e veio nessa para resolver essa questão. Então, você vai se dar ao vício, você vai se dar à compulsividade, ou você vai evitar todas as possibilidades para não correr o risco porque está sendo posto à prova? Vai pedir a Deus para Ele resolver o seu problema, se você, antes de vida, escolheu passar por esse problema para evoluir? Deus não vai interferir. Deus, no sistema cósmico, no sistema espiritual, no sistema qualquer que criou o destino e o karma da sua existência atual, já teve a misericórdia de criar esse sistema todo em favor da sua evolução. O seu livre-arbítrio é fazer com que isso progrida ou regrida. Não adianta rezar no milho e pedir soluções. Não, você tem que criar a sua solução.
em cima dos seus impedimentos, em cima dos seus transtornos, a forma que você conseguir, mas sorrindo e não gemendo. Ficar tomando remédio de psiquiatria, ficar dopado e não enfrentando a vida, tu perdeu a vida. É quase que um suicídio. Por quê? Você perdeu a vida, não viveu. Você tem que viver as dificuldades que se programou a enfrentar. Dificuldade social, dificuldade conjugal, dificuldade familiar, tudo em volta da sua vida na Terra, nesse momento, foi programado. Você vai chamar um amigo de inimigo? O inimigo é criação de Deus, vem a nós o vosso reino. Todos somos do reino dele. Vai chamar de amigo, tem um termo aí que eu esqueci, tóxico. Vai falar mal dele. Jesus falou no julgo para não ser julgado pela mesma régua. Tem alguém chato, você nasceu encolerizado porque o teu elemento fogo está fora de propósito, você pode ser agressivo. Deus não mandou você bater em ninguém, Deus mandou oferecer a outra fase, assim Jesus falou. Então, é religioso porque o trabalho é em cima do que o Cristo disse. Não o que os padres e pastores falam do que ele disse, mas, de fato, do que ele disse. Eu gosto de brincar com essa história quando os apóstolos chegaram para Jesus reclamando que fulano de tal estava fazendo o trabalho deles e os apóstolos mandaram que o cara parasse. Jesus falou, se não é contra nós, é por nós. Pô, os pastores falam, se não é por nós, é contra nós. Desfazendo famílias, desfazendo amores, desfazendo casamento, desfazendo porque não respeita. Eles querem o dízimo. E os católicos estão fazendo o quê em favor da solução dos problemas? Mandando rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria depois do confessionário? Dando uma cesta básica, tá certo, matando a fome de alguém, dando roupa. A catequese não ensina absolutamente nada, é só historinha. O que os pastores ensinam aos crentes nas igrejas, a interpretação, sei lá para quê. Porque entre o catolicismo, os protestantes, pentecostais, o que seja, e os espíritas, tem uma relação muito grande. Qual? Os dois primeiros, a Igreja Católica e o protestante, é obra dos homens. Os espíritas de verdade são regidos pela espiritualidade. A espiritualidade não tem ego, não tem orgulho, não tem interesse. E sabe que se falhar, regride. O homem acreditando no próprio ego e não acreditando que a morte virá, e não querendo acreditar que vai voltar para o umbral, acha que pode se arriscar em vida. Porque, certamente, no inconsciente, sabe que, de alguma forma, vai ser desculpado. Vai ser desculpado. Mas quanto tempo demora isso? Chegou no umbral, dependendo das suas culpas, dependendo do tempo que você precisa para se perdoar e conseguir encontrar o socorro, os socorristas, isso pode durar décadas. Então, você vai viver em vida uma média de 70 anos e ficar no umbral uns 140. Ou não. Por quê?
Porque a ciência da astrologia psicológica te favorece a não ficar no umbral. Então, a ciência é religiosa? A ciência é religiosa, porque está pensando na sua pós-morte e a evolução da sua vida em vida. O resto não, o resto é pedir a Deus. Tem um negócio que fala que existem 2 tipos de religião. A religião... esqueci o nome. A religião científica e a religião das igrejas, que é pedir que Deus faça por você. A científica prova que você tem que fazer por você. Lei do retorno. Tem um vídeo aí que fala da lei do retorno, bem interessante também. Ok? Então fica a resposta. A astrologia psicológica é uma ciência religiosa? É, mas não se for comparar com o catolicismo ou qualquer tipo de protestante. Ok? Posso falar mal da macumba, posso falar mal do bando de gente, não pela espiritualidade que os comanda, mas pelo ego dos pais de santo, pelo ego daqueles que estão errando, se fingindo de pai de santo. Uma coisa é pai de santo, o guia vem com o nome de santo. Assim era nos pretos velhos, quando os escravos chegavam no Brasil, colocavam o nome de santo nele. Ele perdia o nome dele africano. Aí ficou pai de santo, porque os pretos velhos foi uma das primeiras linhas que chegaram. Agora, o pai de santo tem que ser feito. Não pode ser qualquer um que se diz porque está pagando aluguel de uma casa onde ele inventou um gongá e está fazendo as leis dele. O pai de santo, fazendo uma comparação com o candomblé, no candomblé, onde não tem a espiritualidade, quem manda é o babalorixá, é a iolorixá. Mas o segundo é Eked. Na Umbanda, o segundo é o pai de santo, porque o primeiro é o guia. Aí funciona. Agora, quando o pai de santo se coloca acima da vontade do seu mentor, porque o seu mentor, inclusive, lhe abandonou porque ele não tem caráter, aí isso não é espiritualidade. Posso falar mal de um monte mas tem um lado certo e tem um lado errado. Sabe, os católicos benevolentes que ensinam o amor ao próximo, está certo. Os protestantes benevolentes que ensinam o amor ao próximo, está certo. Mas aqueles que ficam fazendo historinha para tirar proveito financeiro e conforto material, fazer o quê, né? Ok? Então, era um recado para deixar claro que a minha intenção com a ciência da psicologia, da astrologia psicológica, é fazer com que você acorde diariamente e lembre de sorrir. Eu costumo falar de bom dia para todo mundo, para o seu dia ser bom. Porque se você se der a reclamações, a reclamação vai lhe voltar, porque é a lei do retorno. E você não vai evoluir. Então, administre as suas dificuldades pessoais, sociais, conjugais, familiares, sorrindo, perdoando, sendo condescendente, tendo empatia, criando e praticando a fraternidade, que você vai encontrar a sua evolução e vai deixar Deus feliz, porque a vontade dele é que a gente evolua. Ok? Gostou? Dá um like, compartilha, comenta, faz aquilo tudo que é interessante para o canal. Abraço.